Oi pessoal, saudações coloradas. Nesse vídeo eu resolvi falar sobre arbitragem, sobre um aspecto que está trazendo dúvidas. Algumas pessoas estão acreditando numa coisa que não é real, tá? Em função de que alguns treinadores falaram isso quando estavam sendo entrevistados, né? Aquela coletiva de imprensa que normalmente acontece no final do jogo. Tá? Um deles que falou sobre isso foi o Renato Gaúcho. Isso repercutiu, aí teve canais no YouTube com uma boa quantidade de inscritos, né? Um número bem alto de inscritos, onde o pessoal comentava ali, dizendo que é um absurdo, não pode isso, tem que mudar a arbitragem, não sei o quê. E o que o cara fazia, na verdade, o dono do canal, era reverberar aquilo que o Renato disse. Ele simplesmente copiava e dava apoio ao Renato Gaúcho. Tá? E eu quero desmistificar isso falando sobre o que realmente acontece na arbitragem. Tá? Posso falar sobre isso porque já falei com vários árbitros, como eu disse para vocês. Quando eu comecei com a arbitragem, eu tinha 33 anos, né? Eu estava com uma idade avançada, portanto eu não poderia ir para a federação naquele momento e nem posteriormente. Mas mesmo assim eu fiz cursos de arbitragem, teórico, prático, fiz prova e depois fui atuar, onde eu poderia atuar. Tá? Futebol, mesma regra, campo, bola redonda, né? Só que ligas municipais, intermunicipais, várzea, né? Traduzindo aí para o popular, várzea, tá? E atuei bastante. Só que os cursos que eu fiz, eu tive aula com professores que a maioria deles atuou bastante junto à Federação Gaúcha. Foram ex-árbitros e até mesmo árbitros da ativa em alguns momentos, em algumas aulas específicas, tá? Sobre a atuação do auxiliar, do bandeira, sobre a atuação do árbitro. Nós tivemos a participação de árbitros que estão na ativa. Realmente eles ajudaram, colaboraram e foi bem interessante a aula, porque sempre tem um debate, né? Sempre a turma pode interagir com o professor e foram aulas bem interessantes. Portanto, essas questões aparecem, questões ligadas à arbitragem e à punição que os árbitros podem receber. Tá? Então, assim, quando o Renato Gaúcho diz, e outros canais reverberam, concordando com ele, dizendo que árbitro não é punido, eles erram, cometem erros grosseiros e nunca são punidos. Tá? Isso é verdade ou não? Não é. Tá? O que acontece é que existe uma comissão de arbitragem, ela é composta por ex-árbitros, tá? Há um representante, ou seja, nem todo mundo que faz parte dessa comissão aparece. Há um representante, alguém que dá a cara, que fala, comunica, que explica, dá algumas explicações, como o Gaciba fez e como outros fizeram no passado. Tá? Mas essa comissão avalia o trabalho dos árbitros e dependendo do que acontece, sim, eles são punidos. Tá? O que acontece é que um árbitro que está em Campeonato Brasileiro, de Série A e Série B, ele chegou no determinado patamar. Tá? Realmente é bem hierarquizado, é cheio de patamares, né, a carreira do árbitro federado. Tá? Então tem vários patamares. Então quando ele chega num determinado patamar, e isso envolve também experiência, ele vai poder apitar Campeonato Brasileiro. Tá? Então, o que ocorre? Esse árbitro que está nesse patamar de Campeonato Brasileiro, ele acaba apitando normalmente toda semana. 2 jogos por semana. Tá? Então no mês ele acaba fazendo aí 8 jogos, ou 9 jogos, ou até 10 jogos. Tá? Então é um árbitro que está sempre apitando. Tá? Inclusive fica difícil para ele ter um outro emprego. Tá? Nós já tivemos aí muitos árbitros com outros empregos que apitavam Série A e Série B de Campeonato Brasileiro e era difícil, teve uma hora que o cara teve que optar e parou de dar aula, parou de fazer o que ele fazia porque não conseguia tanta dispensa assim do trabalho. Tinha o deslocamento, tinha o trabalho de arbitragem,
tinha preparação física, então às vezes chegava uma hora que o cara tinha que optar ou apitar ou trabalhar no que ele trabalhava. Tá? E sim, é possível viver de arbitragem se você está num patamar significativo, um patamar elevado, e você pode trabalhar nessas competições importantes, né? Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Série B e Série A. Tá? As taxas permitem isso, que o cara sobreviva da arbitragem. Tá? Embora seja muito... como é que eu vou te dizer? É muito inseguro. Tá? Quando o árbitro comete um erro, tá, que mostra desconhecimento em relação à regra, ou porque ele não conhece, ou porque ele esqueceu, enfim, ele não aplicou a regra. Tá? Ele pode ficar, vamos dizer assim, quase certeza que ele vai ser punido. Tá? Vou dar um exemplo de lance. Tá? Uma competição importante. A bola chega na mão do goleiro, o goleiro domina a bola. Isso aconteceu numa Copa do Brasil. Tá? O goleiro pega e quica essa bola no chão. Um jogador da equipe que estava atacando ficou atrás do goleiro. E o goleiro não olhou para ele, estava olhando para frente. E aí ele resolve quicar a bola de novo. Quando ele faz isso, e solta a bola para bater no chão, esse jogador vem que nem um touro, ele baixa a cabeça, vem que nem um touro, cabeceia essa bola, tá? Desvia para o lado e consegue completar no gol. Tá? Se eu não me engano, nem era para quicar, na verdade o goleiro foi levantar a bola para dar o chutão. Ou seja, ele quicou a bola, e aí ele levantou essa bola para dar o chutão. Quando ela estava no ar, o jogador veio de cabeça, tirou, e depois ele pegou e completou para o gol. O bandeira levantou. Auxiliar. Pegou dizendo irregularidade aqui. Simples. O juiz foi conversar com o auxiliar. Depois de um bom tempo de conversa, até tempo demais, o juiz resolveu dar o gol. Resultado, ele foi punido. Tá? Porque nesse chutão, mesmo que a bola esteja no ar, se considera que ela está de posse do goleiro. O controle é do goleiro. Então é permitido que o goleiro pique, é permitido que o goleiro levante para dar o chutão, e o jogador não pode chutar, cabecear, não pode fazer nada. Tá? Porque ele está sob o controle do goleiro. Tá? Se o outro exemplo de controle do goleiro, a bola está quase entrando, o goleiro impede, ele bota a mão em cima da bola e para ela no chão. Ele pressiona com a mão e para no chão. Vem o jogador e dá um bico na bola e ele quer gol. Não pode. Falta. Está sob o controle do goleiro porque ele botou a mão em cima da bola e parou ela. Tá? Isso daria uma punição? Sim. Sim, porque o juiz não está aplicando a regra. Tá? Um lance, por exemplo, de pênalti, em que há uma infração, o pênalti deveria voltar e ser batido de novo, e o juiz pega e dá tiro de meta. Isso aconteceu numa competição, se não me engano foi Campeonato Gaúcho, o juiz foi punido. Tá? Como que a gente sabe que o juiz foi punido? Isso não é divulgado. Tá? A comissão de arbitragem não divulga. Simplesmente esse árbitro que está apitando um jogo por semana, ele para, de repente ele fica um mês sem apitar. 2 semanas, 3 semanas. Essa é a punição, foi para a geladeira. Tá? Os árbitros com quem eu conversei, eles dizem que, e eu conversei com vários, tá? Márcio Chagas, Márcio Coruja, Altemir, falei com Gaciba sobre isso, falei com outros árbitros, eles dizem o seguinte, ó, é muito difícil tu prever quando é que tu vai ser punido, tá? Não dá para prever. Às vezes eu sabia que eu ia tomar punição porque eu estava mal, era uma má fase, um mau momento, eu acabei errando, então eu imaginava que uma punição ia acontecer. Mas é difícil saber, prever. O que vem de lá de cima a gente não sabe, não tem como prever. O que a gente sabe é que tem erros que são importantes, que interferem no resultado, e são erros em que não se admite que o árbitro cometa esses erros, porque ele não aplicou a regra que ele tem que conhecer plenamente. Tá? Portanto, esses erros que eu comentei para vocês, entre outros, são erros que levam o árbitro a ser punido. Tá? Alguns erros, como por exemplo, aquele erro de tinha um auxiliar que ficava atrás do gol,
que ele ficava cuidando, só para ver se a bola entrou ou não. Gol, não foi. Mão, pênalti, entendeu? Ele ficava ali atrás do gol. O que aconteceu? Alguns árbitros erraram, a bola bateu no travessão, caiu dentro do gol, saiu, o árbitro não viu. Ele estava ali só para isso e não viu. Tá? Eles consideram que se é um lance de velocidade, se considera que sim, o olho humano pode não perceber. Então esse tipo de erro, que é um erro que interfere no resultado do jogo, é passível, ou seja, esse árbitro que cometeu esse erro, a bola quicou dentro do gol, entrou toda. Ele não foi punido. Tá? Então se dá um desconto para aquelas situações em que é uma questão de olho humano, entende? É muito rápido o lance, muito confuso, vendo pela televisão não dá para ter a certeza, né? Mas o lance claro interfere no resultado e a de não aplicação da regra realmente faz com que o árbitro vá para a geladeira. Então esse é o primeiro ponto. Só que a comissão de arbitragem, seja ela a arbitragem nacional, seja uma arbitragem de competições sul-americanas, eles às vezes divulgam porque o jogo é um jogo importante, que repercutiu, foi transmitido, muita gente assistiu. Então, para que fique uma situação melhor, ou seja, para que as pessoas entendam de que não existe punição, sim, existe uma comissão, sim, os árbitros estão sendo avaliados e eles podem sim receber punição. Então, às vezes eles avisam, árbitro fulano de tal, nesta partida foi punido por causa deste erro. Isso aconteceu algumas vezes. Mas a maioria das punições ocorrem e a gente nem sabe porque não é divulgado. Tá? Então é isso. Sobre punição dos árbitros. A questão de dar entrevistas, isso é uma cultura dessas pessoas que são ex-árbitros e que se reúnem numa comissão e cuidam da arbitragem. Eles não gostam que o árbitro dê entrevista. Eles acham que a mídia pode atrapalhar muito. Eles acham que esse árbitro também, junto a jornalistas, a entrevistadores, ele também vai ter dificuldade. Eles consideram que não é bom isso. Tá? Então, isso é uma cultura. Tá? Tem várias coisas enraizadas, fazem parte da cultura, que não... Inclusive essa de não publicar algumas punições e de vez em quando publicar só para que ninguém diga que não existe. Tá? Isso também é cultura. Então o árbitro não dá entrevista, parece que não é punido, mas é punido. Tá? Então esse é o funcionamento. Tá? Eu acredito que muitos já sabem que é assim que funciona, outros não sabem e estão aí falando bobagem. O Renato sabe que é assim? Provavelmente sabe. Provavelmente sabe. Por que ele falou isso? Porque a gente sabe como é que ele é falastrão, ele pega e para trazer o assado pro lado dele, ele começa a dizer um monte de coisa. Então, ele sabe que os árbitros são punidos. Tá? O Renan tá no futebol há muito tempo, cara. Então acho que ele não sabe que árbitro toma geladeira, que dependendo do erro que ele comete, esse erro aí, acho que o cara vai tomar uma geladeira. Entendeu? Aquele rapaz do jogo do Corinthians que ele acabou dando cartão pro jogador errado. Ele não prestou atenção. Tá? Aquele rapaz foi punido. Tá? Então, pessoal, só uma palhinha sobre o que acontece. Espero que vocês entendam, curtam. Se você gostou, dá um like. Considere a possibilidade de se inscrever, compartilhar. Me ajuda aí se tu acha que eu mereço, se o conteúdo tá legal. Tá? E sugestões. Pode escrever aí. Sugestões, sou aberto a críticas e adoro sugestões. Até mais, é isso aí.